Satisfação em rever os irmãos, aqueles que nos acompanham também pela internet. É um prazer iniciarmos esse primeiro domingo na presença do Senhor. Eu gostaria de tratar sobre um assunto lá no livro de 1 Samuel, capítulo 12. 1 Samuel, capítulo 12, leremos os versículos de 23 a 25. 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, versículos 23 a 25. A palavra do Senhor nos diz assim: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas fez o Senhor. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis, assim vós como o vosso rei. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por mais esse dia, pelo primeiro domingo, de estarmos reunidos na Tua presença, que Tu possa ter recebido o nosso louvor, preparado o nosso coração, para que na manhã de hoje, ó Deus, nós possamos receber a instrução da Tua palavra e sermos desafiados, ó Deus, a fazermos a obra que Tu tem nos dado aqui nesse ministério e que cada um de nós possa fazer a sua parte e esperar em Ti, ó Deus, as grandiosas coisas que Tu pode fazer para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. Orienta-nos, dá sabedoria para nesse ano de 2021 podermos aguardar o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, remindo o tempo e Te servindo, ó Deus, para a honra, glória, exaltação do Teu santo nome e salvação de almas. É em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. As tarefas distintas. Primeira mensagem do ano. Estaremos tratando sobre tarefas particulares, tarefas diferenciadas. Falaremos sobre a liderança espiritual, falaremos sobre um povo espiritual e falaremos sobre Deus. Samuel foi pedido a Deus. Sua mãe Ana dedicou Samuel, seu filho, a Deus desde o voto que ela fez. Por quê? Porque ela era uma mulher estéril. E ela era mulher de um marido que tinha uma outra mulher, Eucana. E a rivalizava com ela no sentido de ela ter filhos e Ana não ter filho. Então Ana disse, se o Senhor me abençoar, ela fez um voto lá em 1 Samuel 1:11. Se o Senhor me abençoar, me der um filho, varão, macho, eu vou dedicar ele para toda a sua vida para servir ao Senhor. Darei todos os dias, quer dizer, ela está pedindo uma coisa para ela, mas para dar para Deus. Ana fervorosamente orava pela criança e foi atendido o seu pedido. Deus concedeu o filho a Ana. Samuel, com 4 anos de idade, depois de desmamado, foi levado por Ana diante do sacerdote Eli. Isso está lá em 1 Samuel 1, 22 a 25. Ela diz a Eli, por este menino eu orava e pedia a Deus que me abençoasse. Deus me deu, estou entregando para que possa servir toda a sua vida diante do Senhor. Eu fiz um voto e vou cumprir o voto que eu fiz ao Senhor. Então estou dedicando esse menino para o Senhor. Então Samuel cresceu em estatura, cresceu em conhecimento diante de Deus, diante de Eli e diante dos homens. Ele foi com 4 anos para diante de Deus, Deus apareceu para ele em visão e chamou ele para servir realmente a Deus naquele ministério. Samuel era diferente dos filhos de Eli. Eli era o sacerdote que ministrava diante de Deus e ele se tornou um terceiro filho de Eli. Só que ele seguiu os caminhos do Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que os filhos de Eli eram maus aos olhos do Senhor. Faziam coisas que não eram dignas de homens que viviam diante de Deus no santuário. Então Samuel se diferenciou desde a sua meninice. Desde o momento que a mãe dele fez o voto, apresentou diante de Deus, ele foi diferente na sua conduta. Por quê? Porque ele tinha um coração pronto a servir ao Senhor. Samuel passou a ser, depois da morte de Eli, depois da morte dos filhos de Eli, ele passou a ser um juiz sobre Israel.
Ele foi o último dos juízes sobre Israel. Inicialmente, Samuel fez tudo o que podia se fazer como um auxiliar, mas ele aprendeu a servir a Deus com base nos ensinamentos da palavra de Deus e naquilo que ele via em relação à postura de Eli e as coisas erradas que os filhos de Eli faziam. Então ele moldou o seu caráter e agradou a Deus na sua postura. Primeiro, Atos 13, 20. E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu os juízes até o profeta Samuel. Então, o profeta Samuel foi o último dos juízes e o último profeta antes de ter os reis sobre Israel. O primeiro rei foi Saul, que o povo pediu. O povo pediu para que tivesse um rei como as outras nações tinham reis. E isso desagradou a Deus. E Samuel intercedeu diante de Deus pelo povo. Porque Deus dizia, Samuel, eles não estão rejeitando a tua liderança. Eles não estão rejeitando a ti, estão rejeitando a mim. Atende ao pedido do povo em relação ao rei. E Samuel, pela palavra de Deus, constituiu o primeiro rei sobre Israel, que foi o rei Saul, e depois veio o rei Davi. Então Samuel, ele sempre na sua vida foi um homem que intercedia diante de Deus pelo povo e diante de Deus pelas suas necessidades. Então, aquele pedido que desagradou ao Senhor, Samuel intercedeu pedindo a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus sabia que o povo estava rejeitando a Deus, mas mesmo assim, um líder, ele precisa estar atento à conduta das pessoas que estão sob a sua liderança, no sentido de interceder diante de Deus a favor dessas pessoas, orientar essas pessoas no caminho do Senhor, mesmo que alguns estejam rejeitando a liderança do Senhor. E na galeria dos homens de fé, Samuel é referido como um homem, ele se faz lá presente. Hebreus 11, 32. Por quê? Porque foi um homem que agradou a Deus. Então a vida de Samuel nos traz ensinamentos, nos mostra que a soberania de Deus sobre a vida de seu povo, ela prevalece, independente de muitas vezes que todas as pessoas que estão sob a liderança desse que está à frente, não seja de fazer a vontade de Deus, porque Deus é soberano sobre todas as coisas. E importa é que nós tenhamos como líderes um coração pronto a fazer a vontade de Deus. Então nós vamos falar nessa manhã de hoje sobre as tarefas de um líder, sobre o que o povo deve fazer diante de Deus e qual o relacionamento de Deus em relação a esse povo. Primeiro, então, vamos destacar a tarefa do líder, versículo 23. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Embora Samuel não aprovasse que o povo havia pedido um rei, embora Samuel não aprovasse que o povo estava rejeitando a Deus, Samuel continuou intercedendo pelo povo. Longe de mim que eu deixe de orar a favor de vós diante de Deus. Mesmo sabendo que vocês são pervertidos de coração, mesmo sabendo que vocês têm rejeitado o Senhor. 1 Samuel 8, 6 e 7. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue. Samuel orou ao Senhor. Samuel orava insistentemente ao Senhor. Por quê? Porque Deus ouve a voz do seu servo que coloca a confiança nele e intercede a favor daqueles que estão em pecado. Orou a favor do povo. E Deus disse a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser. Eles haviam pedido um rei. Ouve a voz dele, pois tem rejeitado, não tem rejeitado a ti, antes tem rejeitado a mim, para que eu não reine sobre eles. Mas mesmo assim Deus ouviu a voz de Samuel. O nosso Pelé formalizou aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus. E Deus diz aqui, ouve a voz do povo em tudo que te disser, pois tem me rejeitado. Como que a voz do povo é a voz de Deus se tem rejeitado a Deus? Que bobagem é essa?
mas o líder intercede. Então a vida de Samuel nos mostra que somente Deus deve reinar, somente Deus deve receber a glória devida, somente Deus deve ser honrado, e não o povo querendo dirigir as coisas conforme a sua vontade. Deus é que é soberano sobre todas as coisas, e Ele precisa de pessoas que liderem com esse pensamento que Deus é soberano e que Ele quer nos usar em razão da sua soberania para que nós possamos levar as pessoas que estão sob nossa liderança a fazer a vontade de Deus. Então a vida de Samuel é um desafio para as nossas vidas, aprender com essa liderança. Lembra quem era o líder anterior? Eli. E como era Eli, deixava as coisas acontecer do jeito que bem entendia. Seus filhos faziam pecado diante dos olhos do povo e ele não repreendia. Isso não é líder. O líder precisa ter uma postura de dar glória a Deus com a sua vida e com as pessoas que ele tem responsabilidade. Filho de peixe, peixinho é. Agora, filho de crente não é crentinho. Por quê? Porque ele precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ele precisa olhar para a vida da liderança e ver que ali tem um homem e uma mulher que servem a Deus e que ele precisa também reconhecer Jesus Cristo como Salvador para que possa servir a Deus conforme aquela liderança. Então não tem, eu sou crente, meu filho vai ser crente. Não, ele precisa crer em Jesus Cristo como Salvador. Mas para isso, eu preciso conduzi-lo nos caminhos do Senhor. Eu preciso mostrar para ele a verdade para que ele possa viver de forma que agrade a Deus. Eu preciso corrigi-lo. Eu preciso mostrar o amor de Deus para com ele quando ele está em pecado. Então eu preciso orar por ele. É a tarefa do líder, orar e ensinar aqueles que estão sob sua liderança. Tu não é profeta, tu não é um pastor, tu não é um pregador, mas tu é líder aonde Deus te coloca com a tua liderança. Tu influencia pessoas, tu é um líder. Tu precisa agir com capacidade de mostrar que Deus é soberano sobre todas as coisas. Versículo 19 do nosso capítulo 12. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos um rei. Até o povo sabia que Deus ouvia Samuel, porque ele tinha uma conduta, tinha uma liderança que irradiava a soberania de Deus sobre a sua vida. E essa deve ser a nossa postura, irmãos, como crentes, mostrar que Deus nos ouve não porque nós merecemos, mas porque nós nos submetemos à sua palavra, à sua vontade, e queremos que as pessoas que olham para nossas vidas, que nós lideramos, também possam agir da mesma forma. Nós precisamos ser duro quando tem que ser duro, precisamos amar quando temos que amar, mas precisamos mostrar que Deus está sobre todas as coisas, para que como aqui o povo viu, rogue por nós. Por quê? Porque o povo sabia que Deus não ouvia, eles estavam em pecado e não queriam abandonar seus pecados. E o líder tem essa responsabilidade de ensinar o caminho, mostrar o que agrada a Deus, para que aqueles que estão sob sua liderança possam abandonar o pecado e fazer as coisas que agradam a Deus. Jovem, um dia tu vai ser líder. Como tu tem te preparado para isso? Precisa pensar se tem Jesus Cristo como Salvador. Olhar para os bons exemplos e se moldar teu caráter para que tu possa ser o futuro dessa igreja, para que tu possa ser o futuro dessa nação que vive pervertida em razão do pecado, porque o pecado é natural e todo mundo faz, porque não tem liderança que dê o exemplo. Olha o que o nosso presidente fez nesse fim de semana. Qual o exemplo que ele deu? Se jogar no mar e fazer ajuntamento, quando nós temos que fazer separação entre as pessoas. Que liderança é essa? Aí quer falar de Deus? Roga por mim. O povo tem que olhar aquele que é fiel para que possa interceder, para que Deus possa ter misericórdia desse povo. Longe de mim que eu peque, versículo 23, deixando de orar, deixando de interceder. Samuel tinha uma vida santa, e aquele que tem vida santa tem capacidade, tem poder para a sua oração ser ouvida diante de Deus. Ele era um homem de conduta. Se olhar ali no capítulo 12, no início, quando ele resigna o seu cargo, porque ele já talvez não suportasse tanta coisa que estava vendo, ele diz assim: vocês têm alguma coisa contra mim que possam apresentar? Testificar. E versículo 3, o povo não tinha nada contra ele, mesmo sabendo que seus filhos
Um homem líder, seus filhos ainda tinham atitudes erradas. É só ler a palavra de Deus, vai mostrar que os 2 filhos de Samuel não tinham condutas, não eram talvez tão maus como os filhos de Eli, mas aceitavam o suborno, não tinham um testemunho digno do pai. Por isso que eu digo, filho de crente não é crentinho. Precisa tomar sua posição e fazer aquilo que agrada a Deus como um filho de Deus. É responsabilidade pessoal. Mas Samuel foi um exemplo, ele não foi frouxo como foi Eli. Ele foi um líder que Deus usou para a sua glória. Romanos 15:1. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos, pois também, irmãos, que admoestai os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustentai os fracos e sejais pacientes com todos. É o líder, mas esse líder, porque ele tem um testemunho, ele tem autoridade para corrigir, redarguir em tempo, fora de tempo, porque ele tem o exemplo. Nós não podemos pactuar sendo líderes, seja pastor, seja pai, seja mãe, seja diácono, nós não podemos pactuar com pecado alheio, não podemos fazer vista grossa. Claro, nós temos que considerar talvez um irmão mais fraco, ajudá-lo. Não podemos considerar que ele seja incapaz de restaurar a sua comunhão com Deus. Temos que ajudá-lo, mas nós não podemos pactuar com o pecado dele. Porque senão a igreja de Cristo, nos últimos dias, dos santos dos últimos dias, não será uma igreja forte. O propósito de Deus para cada pessoa é cumprir a vontade de Deus, aonde Deus tem nos colocado. Como líder, principalmente, nós temos a responsabilidade. Então não podemos deixar de orar por aquele irmão mais fraco. Não pactue com ele, mas não deixe de orar. Não aponte o dedo para ele, mas ajude-o. Ore por ele, interceda, porque se tu tem uma vida digna diante de Deus, Deus vai usar de alguma forma para restaurar esse irmão. É claro que ele vai ter que fazer a sua parte, abandonar o pecado, coisa que Samuel estava dizendo para o povo também. Mas tu não pode perder de vista a tua responsabilidade, sendo espiritual, de orar, de interceder pelo povo, para que Deus possa restaurar a fraqueza daqueles que estão em pecado. A liderança, então, tem esse trabalho extremamente importante. Samuel, como um homem de Deus, como um líder, exerceu a sua responsabilidade até que Deus o levou. E é um exemplo para a nossa vida, estar em comunhão com Deus, estar dia a dia buscando ao Senhor, ter um relacionamento íntimo, não só no dia de culto, mas na sua casa, abrir a palavra de Deus, orar, meditar, ver o que Deus tem aqui para mim nessa passagem, para que eu possa corrigir na minha vida, para que eu possa ser melhor, não para mim, mas para servir a Deus, para que eu possa ser melhor a fim de ensinar outros o bom caminho, porque eles vão estar vendo na minha vida um testemunho, e aí quando eu admoestar, eles vão receber a admoestação. Estar em comunhão com Deus é fundamental. O Senhor era com Samuel, por quê? Porque Samuel era com o Senhor. Ele estava com o Senhor, e o Senhor é com aquele que está com ele. Jamais vai nos abandonar. Não está prometendo facilidades. Samuel não teve facilidade aqui na sua liderança, mas ele sabia que o Senhor estava com ele, mesmo o povo estando em pecado. Assim como o Senhor foi com Moisés. Quando Moisés tirou o povo do Egito, ele encontra lá o seu sogro Jetro, e ele, carregando toda aquela carga, lá em Êxodo 18, de 17 a 24, fala sobre isso. O sogro dele vê que ele se senta, eu já falei sobre isso numa outra passagem, se senta para julgar o povo e levar toda aquela carga, e o sogro dele diz: olha, Moisés, o que tu está fazendo, tu vai desfalecer, isso não é bom. E ele aconselha para que elegesse pessoas capazes que pudessem dividir a carga, capitães de 1000, capitães de 100, capitães de 50, para que todo o assunto mais fácil seria resolvido entre eles, e o mais pesado trouxesse para Moisés resolver. Mas qual era a primeira característica dessa pessoa para ser líder? Pessoa capaz, uma pessoa que está pronta a temer a Deus, a se dispor a servir ao Senhor e deixar seus prazeres, as suas vontades no segundo plano. Esse homem que tu tem que usar, Moisés. Pastor, estou usando a palavra aqui do pastor Wesley, pastor está dizendo, eu posso usar o irmão, eu posso usar a irmã?
nesse ano de 2021? Será que tu é temente a Deus? Será que tu está capacitado para fazer essa liderança? Como professor na escola dominical? Ou como liderar uma tarefa no multirão, alguma coisa assim? Será que tu está pronto a isso? Será que o pastor pode contar conosco? Dividir a carga, dividir a responsabilidade. Por quê? Porque a obra é de todos. Mas nós precisamos ter líderes em cada uma dessas atividades, capazes, temente a Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus. Que tenham um testemunho que agrada ao Senhor, que possam levar as causas do povo diante de Deus. Não só o pastor, nós, crentes, podemos levar as causas, talvez, do irmão mais fraco diante de Deus. Longe de mim que eu deixe de orar por vós. Deve ser o meu, deve ser o teu pensamento, como um servo, como um líder de Deus, aonde Deus nos coloca para liderar. Não dê desculpa, eu não sou pastor, eu não sei ensinar, não dê desculpa, faça, se apresente nesse ano de 2021. Atos 6, 2 e 3, lá quando eles dividiram também a responsabilidade com os diáconos, estabeleceram os diáconos na igreja para que pudesse os apóstolos só pregar a palavra de Deus, foram escolhidos os diáconos principalmente para atender as viúvas. Como foi a escolha? Homens tementes a Deus, homens como Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, que morreu porque era um homem temente a Deus e sabia em quem ele cria e sabia o que ele tinha de responsabilidade como líder para fazer para a glória de Deus. Oração, leitura da palavra, ocupação fundamental no dia a dia de um líder, para que possa se encher daquilo que ele precisa, que é a palavra de Deus, e se esvaziar daquilo que ele não precisa, que é a sua vontade. Porque com a nossa vontade nós não vamos servir a Deus. Não vamos ser bons líderes na nossa casa, no nosso trabalho, aonde nós estamos. Precisamos nos despojar daquilo que não é necessário e nos encher daquilo que é necessário, que é a sabedoria que vem de Deus, da sua palavra, para que nós possamos ser melhores, para servirmos, para que as pessoas possam olhar para nós e pedir: ora a Deus, intercede por mim, porque eu estou em amargura de espírito e eu preciso de socorro, para que eu possa testemunhar, abrir a palavra de Deus com poder e Deus me ouvir, intercedendo pela salvação de almas. Levar as causas perante Deus, o caminho em que as pessoas devem andar, mas para isso eu preciso me dedicar, eu preciso me aperfeiçoar, eu preciso me apresentar. Senão não vai ser possível eu servir ao Senhor nesse ano de 2021. Então, como crente, dia a dia, não perca a possibilidade de abrir a palavra de Deus e crescer em entendimento, para poder ensinar outros, de privar a comunhão com o Senhor, de orar, de interceder, de clamar por tudo aquilo que é necessário, e principalmente por sabedoria, para que tu possa ser não uma pedra de tropeço, mas uma bênção na vida das pessoas nesse ano de 2021. Êxodo 33:15. Então disse-lhe, Moisés falou a Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Senhor, se tu não estiver comigo nesse ano de 2021, me leva com essa pandemia. Deve ser o meu desejo, irmão. Deve ser o teu desejo de procurar nesse ano de 2021 servir melhor a Deus do que eu fiz em 2020, do que eu fiz para trás. Não olhe para trás. Ah, mas como eu fiz aquilo, como eu fiz assim. Não, olhe para trás como uma forma de ver que tu fez muito pouco para fazer mais. E pedir, clame: Senhor, se tu não estiver comigo, eu não tenho mais sentido para viver, para estar nesse mundo. Deve ser o desejo de todo santo de Deus, e principalmente se ele for um líder. Cada crente deve ter, então, esse privilégio da comunhão com o Senhor, muito mais quando é líder, orar pelo povo de Deus, falar das coisas dos homens a Deus e principalmente das coisas de Deus aos homens, abrir a palavra de Deus e mostrar que a pessoa é pecadora, que ela precisa se arrepender de seu pecado, porque não sabe quantos são os dias da sua vida, e a pandemia está mostrando que nós somos como um sopro. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar mais, mas se nós temos Jesus Cristo como Salvador, estamos tranquilos, porque estamos na vontade de Deus. E se Deus nos levar, estaremos eternamente na presença de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo nos justifica, mas nós precisamos ensinar isso para as pessoas, para que elas também possam crer da mesma maneira. Se tu não estiver comigo, Senhor, a minha vida não tem sentido. Será que eu posso pensar assim? Ou a minha mente está ocupada com outras coisas?
muito mais ainda sendo um líder, precisando ser exemplo para as pessoas. As pessoas não querem encarar a presença de Deus, mas nós precisamos mostrar a presença de Deus na nossa vida a essas pessoas, para que elas possam ser transformadas. Esse é um desafio para nós nesse ano de 2021. A importância da presença de Deus na nossa jornada. Eu não estou preocupado com o que possa me acontecer. Eu estou preocupado em fazer a vontade de Deus, em aguardar o retorno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, servindo. Então, fale de Deus às pessoas. Fale das pessoas diante de Deus. É a minha, é a tua responsabilidade. Senão, seria um grande pecado longe de mim que eu peque. É o que está dizendo Samuel. Deixando de interceder por vocês, deixando de ensinar vocês o caminho do Senhor. Seja pastor, seja diácono, seja pai, seja qual for. Seja até uma criança salva, se lidera talvez um grupo pequeno de crianças, que a gente sabe que muitas vezes as crianças lideram, é a responsabilidade de falar as coisas de Deus a essas pessoas e de Deus, dessas pessoas diante de Deus. A mensagem deve ser pregada, a mensagem deve ser ensinada, a causa de Deus levada diante das pessoas. O sacerdote tinha essa responsabilidade. Nós, como salvos, também temos a mesma responsabilidade de ensinar o caminho. Às vezes as pessoas não suportam. De uma vez o próprio Senhor Jesus Cristo diz lá em João 16:12, ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ensine em conta-gota, ensine com uma colherinha aos poucos, mas ensine as pessoas como devem se proceder diante de Deus, como é necessário aceitar Jesus Cristo como Salvador. À medida que a pessoa puder, ela tem que aprender. Nós, dificilmente, eu não tenho ainda capacidade para abrir aqui e pregar sobre escatologia, sobre as últimas coisas. Por quê? Porque eu preciso me preparar para isso. Eu não posso trazer uma mensagem de uma coisa que eu não tenho um profundo conhecimento. Então não fale das coisas escatológicas, fale o que Deus fez na tua vida, como Ele te salvou, o que Ele tem sido para ti e o que significa viver nesse mundo servindo ao Senhor. É simples, fundamental é falar diante das pessoas sobre Deus e diante de Deus sobre as pessoas. Deus é soberano e não aceita que sua autoridade seja tomada por força em nossas vidas. Ele nos dá o livre-arbítrio e nós, sabendo disso, podemos servi-lo para honrar e glorificar o seu santo nome. Não permita que outras coisas, outras pessoas te influenciem o teu coração e desviem nesse ano de 2021 o foco maior, que é ser um líder, uma pessoa que fala das coisas de Deus às pessoas. Então a tarefa do líder, ensina o caminho direito, ora pelo povo. Em segundo lugar, a tarefa do povo, versículo 24. Primeira parte, tão somente temei ao Senhor e servi-o fielmente com todo o vosso coração. Agora a tarefa do povo. Qual a tarefa do povo? Temer a Deus, servir ao Senhor, respeitar ao Senhor, respeitar quando se reúne num culto, respeitar quando está vivendo diante das pessoas no mundo de forma santa. Isso é respeitar ao Senhor. Isso é tarefa minha, é tarefa de cada um nossa, como salvo em Cristo Jesus, independente de ser líder. Nós precisamos viver uma vida santificada nesse ano de 2021. Com a nossa fala, com o nosso caminhar, com as nossas condutas, com tudo aquilo que nós fazemos. A nossa vida precisa refletir a santidade de Jesus Cristo. Tarefa do povo. Levítico 19:30, guardareis os meus sábados e o meu santuário reverenciarei. Eu sou o Senhor. Então, em razão da grandeza do Deus que nós servimos, nós precisamos ter uma vida de reverência em tudo aquilo que nós fazemos. Mostrar o temor, não é o medo, não é o pavor, mas temer ao Senhor, saber que Ele é Deus, que Ele é soberano e que Ele reina sobre as nossas vidas. Isso é temer ao Senhor, não é ter medo dEle, temer, designar a Deus uma vida de santidade, designar a Deus a glória devida pelo que Ele significa em relação ao que nós
somos, porque Ele nos salvou, nos tirou da nossa vida de pecados. Então, devemos reverenciar o Senhor, reverenciar no cuidado desse templo, reverenciar no sustento da obra, reverenciar no sustento de missões. Essa é a responsabilidade do povo, ser reverente, a tarefa diante de Deus. Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas, olha só, Deus dizendo, ninguém achei. Deus procurou um homem que se colocasse na brecha para proteger a cidade. Antigamente as cidades eram muradas e quando atacadas, aqueles muros protegiam da invasão da cidade. Só que dentro dos ataques, muitas vezes as pessoas não penetravam, mas elas abriam brechas no muro. E aqui Ezequiel está dizendo que tinha uma brecha e Deus procurou alguém para se colocar naquela brecha a fim de proteger a cidade. E Deus não encontrou ninguém. Está falando de quem? Do povo. Por quê? Porque o povo não tinha consciência da sua responsabilidade em proteger a cidade de Deus. E assim conosco nos nossos dias, irmãos, na igreja de Cristo. Quando o inimigo vem atacar, ele vai procurar uma brecha no nosso meio, para que ele possa se introduzir no nosso meio e dizimar a igreja local. Deus espera que nós, salvos com uma vida de santidade, possamos nos colocar nessa brecha e impedir que o inimigo penetre e prejudique a nossa comunhão. Essa é a nossa responsabilidade como povo de Deus. E para isso, uma vida de santidade. Deus não conseguiu achar. Será que se Deus olhar para nós hoje, Ele acha alguém capaz de se colocar e impedir que Satanás prevaleça sobre essas portas? Para que esse ministério continue andando. São 30 anos de ministério. 32, vai para 32. 33, vai para 33 anos o ministério aqui. Quantos já se colocaram e se mantém esse ministério? Deus espera o mesmo de nós, irmãos, nesse ano de 2021, para que nós, como homens, como servos de Deus, como parte do povo de Deus, nos coloquemos para que o pecado não se infiltre, para que nada possa prejudicar o trabalho do Senhor. Tome a frente, seja a tua pessoa a se apresentar para fazer essa obra como servo do Senhor. Nenhum homem quis defender. A responsabilidade não é só do pastor, a responsabilidade é de todos nós. Seja a responsabilidade espiritual, seja a responsabilidade material em conservar essa igreja. Porque é muito fácil chegar aqui e ver tudo arrumado. Mas tem que pensar o que foi necessário para que essas condições de transmitir pela internet, essas condições de termos esses bancos, o que foi necessário. Com certeza, pessoas se colocaram nessa brecha para fazer essa obra, porque cada um tem a sua responsabilidade. Então a igreja não pode deixar de estar alerta aos ataques do inimigo. O mundo, Satanás, a nossa carne, tudo isso é contrário à vontade de Deus, à obra de Deus. E nós precisamos estar alertas, precisamos nos colocar na brecha para que nada possa prejudicar a comunhão com o Senhor. Tome a frente, irmão. Seja essa pessoa do povo de Deus que faça a sua parte. Não se exima, porque um dia será cobrado isso. Ah, mas estão me contestando. Ah, mas estão me julgando. Não importa, faça a tua parte. Moisés foi contestado. O povo quantas vezes se levantou contra Moisés e murmurou. E ele era um homem santo, um homem manso, um homem que tinha testemunho. Não olhe para essas coisas, faça a sua parte. Ezequiel disse que Deus procurou e não achou alguém que se levantasse. Por que essa pessoa não se levantou? Porque não estava disposta a fazer a obra de Deus. Precisa de disposição. Não coloque culpa na fraqueza, não coloque culpa na falta de tempo, não coloque culpa nas coisas que tu está ocupado com as coisas desse mundo. Ocupe-se primeiro com as coisas de Deus e todas as coisas, conforme diz Mateus 6,33, Deus vai acrescentar. Ah, mas eu preciso trabalhar. Tudo bem, trabalha, mas o teu trabalho não pode ser o teu Deus.
Confie na promessa de Deus e Ele vai te acrescentar o que é necessário. Talvez te dê até um trabalho melhor para que tu possa servir melhor a Deus nessa tua atividade. Paulo foi contestado, mas Paulo sempre fez a obra de Deus. Então olhe para aquilo que tu tem que fazer, não olhe para aquilo que está sendo dito contra vocês. Eu sempre disse isso lá em casa, na minha família. Ah, mas fizeram isso, fizeram aquilo. Não importa, faça o teu melhor para Deus. Isso eu aprendi com meu primo, que é pastor. Faz e não espera bater nas tuas costas. Faz e não espera o obrigado. Faz para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ele que recebe a glória, não nós. Porque nós estamos fazendo o melhor para Deus. E para o nosso próximo em contrapartida. Mesmo que ele talvez não esteja nos apoiando. Faça o seu melhor. Reverencie a Deus com a sua vida, com a sua atitude em todas as áreas da tua vida. Muitos querem evidência, muitos querem a primazia, não querem um trabalho muitas vezes duro, o trabalho de retaguarda. Por quê? Porque as pessoas querem reivindicar os seus direitos, elas querem reivindicar o seu status, elas querem reivindicar que estão à frente, são vistas pelo povo. Trabalhe como povo de Deus. Eu participei do ministério numa igreja em determinada época, em que foi feita a renovação da diretoria da igreja naquele ano anterior, né? E existia um irmão que ele tinha um cargo de liderança. E naquela, no caso foi colocado para votação 3, 4 nomes em determinadas funções, e na função que ele liderava, ele não foi escolhido. E ele foi escolhido numa função de retaguarda. Aí terminou, o pastor orou, terminou o culto, e nós nos reunimos no fundo da igreja para comentarmos, né? E aquele irmão chegou e fez o seguinte comentário, que ele não estava satisfeito porque ele havia perdido o cargo de evidência diante do povo de Deus, e agora ele estava num cargo de retaguarda. Eu não apareço mais, pastor, como é que eu vou ficar? Isso não é atitude do povo de Deus, não é atitude daquele que quer servir a Deus. A atitude é se apresentar na brecha para que a obra esteja protegida e possa crescer. Essa é a atitude. A evidência é para a honra e glória de nosso Deus, não é para a nossa glória pessoal. Então procura apresentar-se, porque Deus está precisando de pessoas para se colocarem na brecha e serem uma bênção para a obra do Senhor. Tu estás disposto a isso no ano de 2021? Apresente-se ao pastor. Fale com ele. Ele vai ter uma atividade para ti. E Deus vai ser glorificado com a tua vida. Eclesiastes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e agrada os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Guarde a lei do Senhor, pratique aquilo que agrada ao Senhor, para que Deus possa ser visto na tua vida. Reverencie a Deus em todas as áreas, para que nós possamos, como povo de Deus, servirmos ao Senhor neste mundo. Agora nós vimos aí as eleições, o empossamento, né, dos prefeitos, vereadores, e eu fiquei assistindo algumas partes, rapidamente, porque não fico me atendo muito à parte política, mas eu olhei aquilo, deu um ensinamento, né? As pessoas, mesmo com distanciamento social, de máscara, tinham o seu local específico para sentar e acompanhar a posse daquele prefeito, daqueles vereadores. E aí eu comecei a olhar as pessoas, todas elas, terno, gravata, as mulheres bem vestidas com vestido de gala, as pessoas bem apresentadas. E aí eu comecei a pensar e refletir como parte do povo de Deus. Quando eu me apresento diante de Deus, como eu tenho ido? Será que eu vou com o meu melhor? Eu não estou dizendo que tu tenha que vir como eu estou vestido. Eu estou dizendo que tu tem que vir com o que tu tem de melhor para apresentar diante de Deus.
Isso é reverência. Porque se eu tenho reverência com um homem que está recebendo posse como prefeito, muitas vezes eu vejo em algumas igrejas, e agora com o afastamento, tu acompanha alguns cultos em igrejas pela internet, tu vê pessoas chegando de chinelo, de bermuda, de regata. Será que isso é reverência? Como povo de Deus, nós temos que ter esse cuidado também, irmãos. Nessa parte visual, mas que mostra a quem nós tememos. Porque se nós muitas vezes mostramos que tememos a um homem nos apresentando, talvez se eu tivesse sido convidado, não fui convidado, né? A não ser lá com um presidente que se jogou na água, que todo mundo estava lá de biquíni, de calção, lá tomando banho com ele. Mas diante de um ato solene como esse, as pessoas chegaram bem apresentadas. E nós vemos muitas vezes crentes desleixados. O povo de Deus tem a reverência. É o que Deus espera. Reverencie o santuário. Quando chegar aqui, reverencie. E se tu vê alguém que não está reverenciando, chame como um líder, que foi a primeira parte, e instrua ele conforme a palavra de Deus mostra, com amor, com simpatia, mostrando que o nosso melhor deve ser dado a Deus. Faz parte das responsabilidades do povo de Deus, porque estamos honrando e servindo a um Deus que merece isso. Mostre temor, não medo, mostre temor, reverência a Deus. Por quê? Porque Ele é soberano. E o santuário onde eu me apresento, diante dele, eu preciso reverenciar. Então, quando nos reunimos, façamos da melhor forma. Sejamos fiéis, não sejamos tropeço, não sejamos escândalo para outras pessoas. É difícil ser taxado muitas vezes de fanático. É difícil. Para que vir ao culto com gravata ou com terno? Mas é o que Deus merece, no nosso ponto de vista, pelo menos no meu ponto de vista, dessa igreja, o melhor que nós podemos dar a Deus. E se esse é o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor. Se o meu melhor talvez for chinelo e bermuda, faça. Mas aí nós sabemos que é o teu melhor. E podemos até te ajudar a dar melhores condições. Essa é a responsabilidade do povo de Deus. Então, as coisas de Deus, a casa de Deus, as tarefas do povo de Deus devem ser feitas com amor e com temor. Então, vimos a tarefa do líder: ensina o caminho direito, ora pelo povo. Vimos a tarefa do povo: zelo pelas coisas de Deus, pela casa de Deus, o temor que deve se dar a Deus. E agora, por último, o caráter de Deus. Versículo 24, a parte final. Porque vede quão grandiosas coisas vos fez Deus. Vede quão grandiosas coisas vos fez. Grandiosas coisas, a grandeza de Deus e seu poder. Versículo 24 do nosso capítulo mostra que o povo deveria temer em razão das grandiosas coisas que Deus havia feito. O que Deus havia feito? Ali no início do capítulo, até referido ali nos versículos iniciais, Deus havia tirado o povo do Egito depois daqueles 430 anos de servidão. Deus havia feito o povo passar pelo mar vermelho em pé seco. Deus havia sustentado o povo 40 anos com maná. Deus havia dado água da rocha. Deus havia dado codornizes. Deus havia dado vestimenta por 40 anos que não se envelheceu. E o povo ficou abrigado. Deus havia mostrado a sua glória ao povo. E é isso que o povo deveria reverenciar a Deus, pelas grandiosas coisas que Deus havia feito. E ainda estava fazendo pelo povo. É o que Samuel estava lembrando. É o que nós precisamos lembrar hoje, irmãos. Tudo aquilo que Deus fez até agora, esse início do ano de 2021. Não podemos perder como crente de vista isso. Ah, mas eu estou passando por dificuldade. Mas não esqueça aquilo que Deus já fez por ti lá atrás. Seja grato diante dessas dificuldades. Glorifique a Deus. Não perca de vista isso. Não olhe para o ano de 2021 como uma dificuldade. Olhe para a grandeza de Deus, que Ele vai estar à frente. Porque Ele não mudou. Esse mesmo Deus que fez esse povo murmurante passar por todas as dificuldades, mas abençoou sempre Ele, é o mesmo Deus que nos abençoa hoje, irmãos. Nós não podemos perder de vista, se cremos na palavra de Deus, se meditamos
Se entendemos como verdade para a nossa vida e queremos ensinar para as pessoas, nós temos que crer nisso. Porque é o que Deus espera para nós nesse ano que se avizinha. Uma nação como a estrela do mar, um povo que saiu lá com 70 almas. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei e vou te abençoar. Saiu um casal, virou 70 pessoas quando entrou no Egito e virou como um povo como a multidão das estrelas. Ah, mas eu saio aqui na cidade e não vejo quase estrela, que multidão é essa? Vai para o interior onde não tem luz, tu vai ver o que é a estrela. Olha para a galáxia. E é mais do que isso. Então um povo que viu a grandeza de Deus, mas um povo sempre murmurante, um povo sempre reclamando, um povo que esqueceu quem é Deus. Como crente, irmãos, nós não podemos esquecer, Deus tem sustentado essa igreja por 33 anos. Isso é poder de Deus. As portas do inferno não prevaleceram sobre esse ministério. E não vão prevalecer se nós entendermos a grandeza de Deus e manifestarmos através da nossa vida. Não podemos esquecer, na diversidade, por causa da pandemia, ou por causa de qualquer outra coisa, que Deus, que Deus é soberano, que está no seu trono e tem a mesma capacidade desde sempre. Não mudou, não vai mudar, Ele é ontem, hoje e permanecerá sempre o mesmo. Nós é que mudamos, nós é que transformamos Deus pequeno, porque não cremos no seu poder. Esquecemos as grandiosidades que Ele já fez, porque confiamos na nossa carne e não no poder de Deus. E Ele nos manda ir de pregar o Evangelho por todo mundo, a toda criatura. Como? Se eu não creio no poder dEle, que Ele pode transformar. Ah, mas eu tenho falado e não creio. Prega, 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 prega. Não é tu que tem que fazer a pessoa crer, é Deus. É a grandiosidade do poder dEle. Hebreus 10, 25, não deixe de congregar como é costume de alguns. Antes, permaneça firme, permaneça servindo a Deus, porque Ele é poderoso, porque Ele é grandioso. Evangelize, esteja presente nos cultos, cumpra as tuas responsabilidades, seja fiel de coração nesse ano de 2021. Não coloque restrições, porque Deus não é um Deus de restrições, Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus grandioso. Muitas vezes é possível nós trabalharmos na obra de Deus, mas nós não termos o coração na obra de Deus. Fazemos simplesmente por fazer, por um descargo de consciência. Por quê? Porque perdemos de vista a grandiosidade de Deus. Aquele Deus que me salvou, aquele Deus que me perdoou, aquele Deus que tem me sustentado, aquele Deus que tem me acompanhado dia a dia. É isso que eu preciso lembrar. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Tão grande salvação. Que obra maior é essa da grandeza de Deus na tua, na minha vida, sendo salvo? Seria suficiente para nós servirmos a Deus. Não precisaria mais nada. E muitas vezes nós continuamos como o povo de Israel, reclamando, murmurando, e isso acontece comigo também, irmãos. Não pense que quando bate aquele momento de baixo astral, tu não pensa essas coisas e passa a murmurar. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel, acontece conosco. Quando nós perdemos de vista a grandiosidade de Deus, em razão do nosso problema que é maior daquilo que nós pensamos de Deus. Não deixe isso acontecer. Seja vitorioso em 2021. Trabalhe com o coração na obra de Deus, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam dia a dia, e é por isso que ainda Deus nos mantém vivos. Deus nos protege de tudo aquilo para que nós possamos continuar servindo, não porque merecemos, nós merecíamos a condenação, escapamos dessa tão grande condenação pela salvação, mas Deus quer continuar nos usando e a sua misericórdia nos acompanhará nesse ano se nós realmente reconhecermos a grandeza de Deus. Grandiosas coisas Deus fez. Seu poder, sua misericórdia, sua bondade, a verdade que demonstrou em nosso favor até aqui. Deus nos acompanhou e vai continuar nos acompanhando.
eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eis que estou convosco. Que creiamos nisso, irmãos. Que nós possamos, como salvos, fazer a nossa tarefa como um povo de Deus. Reverenciar a Deus, respeitar a Deus, aprender da sua palavra, sustentarmos a sua obra dentro desse ano de 2021, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo uma vida de temor, não de medo, mas de temor e reverência a esse Deus, confiando no seu poder para a nossa vida, para que Ele possa receber a glória eterna. As tarefas distintas, então, do líder: orar pelo povo, ensinar o povo. Tarefa do povo: ser fiel, temer a Deus. E o caráter de Deus, a sua grandeza, o seu poder, sendo manifesta na nossa vida através da nossa salvação. Que Deus possa receber honra e glória através daquele que crê em Jesus Cristo como Salvador. Que nesse ano nós possamos manifestar a grandeza de Deus através da nossa vida. O amor de Deus àqueles que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. Se tu que nos acompanha pelas redes sociais, o meu apelo é que iniciando esse ano de 2021, possa fazer a decisão mais sábia que tu possa realizar na tua vida, que é aceitar Jesus Cristo como Salvador. Aceitar a soberania de Deus sobre a tua vida. Reconhecer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não permita que todas as circunstâncias que nos cercam, adversas, com essa pandemia, possam, nesse ano que se inicia, te afastar da salvação em Jesus Cristo. Meu apelo é que tu possa nos procurar, que tu possa reconhecer Jesus Cristo como Salvador. Nós podemos, à luz da palavra de Deus, mostrar-te como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. E assim poder servir a Deus, poder ser um servo de Deus, poder participar da obra do Senhor, aguardando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Com essa pandemia nós vimos que a vida é um sopro. Assim como estamos hoje, amanhã poderemos não estar mais. E aquele que crê em Jesus Cristo tem a confiança de que, se a vontade de Deus for de nos levar, estaremos na eternidade. Não porque merecemos, mas porque Jesus Cristo nos deu vida eterna. Que Deus possa ser glorificado com a sua palavra. Nos procure, que nós podemos mostrar à luz da palavra do Senhor como tu pode crer em Jesus Cristo como Salvador. E que Deus possa nos usar, irmãos, para a sua honra e para a sua glória. Que a palavra de Deus não volte vazia, mas possa fazer a obra em cada coração. Amém? Vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado porque podemos nos reunir nesse primeiro domingo, primeiro culto na Tua presença. Obrigado por tudo aquilo que Tu tem feito na nossa vida até aqui, ó Deus, e que nesse ano de 2021 possamos continuar fazendo a Tua obra aqui nesse bairro, Deus, levando a mensagem da salvação em Cristo Jesus, e no nosso dia a dia, no nosso relacionamento com as pessoas, possamos manifestar o Teu amor para com as pessoas, ó Deus, e que também cada um que nos relacionamos possam entender a necessidade que tem de aceitar Jesus Cristo como Salvador. Sabemos que Tu não usa os anjos, mas Tu usa a cada um que é salvo, para que a obra possa ser completa, ó Deus, porque sabemos quando o último a ser salvo for inscrito no livro da vida, Tu retornará para levar o Teu povo a estar eternamente na Tua presença, ó Deus. Que não venhamos a negligenciar o Teu poder de salvar e que possamos ser um instrumento nas Tuas mãos, Te servindo aqui nesse ministério. Obrigado pelas lideranças que temos, ó Deus, a responsabilidade de cada um em fazer a obra. Obrigado pelos nossos pastores, dê sabedoria a eles na continuidade desse ministério, e que as portas, ó Deus, possam manter-se abertas, pregando como foi no ano de 2020, mesmo com todas as diversidades em razão da pandemia. Não deixamos, mesmo pela internet, de congregar nenhum dos cultos, e que Tu possa continuar, ó Deus, nos ajudando a crescer no entendimento da Tua palavra para sermos mais úteis. E não duvidarmos, ó Deus, do Teu poder, da Tua soberania, da grandiosidade da Tua majestade. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade e não a nossa. Somos gratos por tudo e que Tu receba honra e glória através das nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que eu oro agradecido com perdão dos pecados. Amém.